Fala galera, o The Game Awards está chegando no dia 7 de dezembro e não tem como hypar com as disputas esse ano que estão acirradíssimas. Sim, esse ano foi um dos melhores anos de toda a história dos videogames e consequentemente as indicações de cada categoria também são de alto nível, tornando o evento desse ano tão grandioso e talvez até histórico. Pra quem tá perdido e continua no vídeo, peraí, não sai não que eu te explico. Olha, o The Game Awards ou TGA é como se fosse o Oscar dos videogames, ou pra você que gosta de série seria o Emmy, a maior premiação dos videogames do ano. Os vencedores são escolhidos 90% pela crítica especializada, que pode ser comparada com, sei lá, a academia lá do Oscar, e é uma seleção de mais de 90 portais de críticas diferentes sobre games, e 10% é votação popular. Então façam suas apostas que hoje eu vou dar a minha opinião técnica sobre quais jogos eu acho que vão ganhar as categorias mais importantes do The Game Awards. Lembrando que o evento é focado nas premiações de jogos mais casuais, entre várias aspas, mais single player, não competitivos, sabe? Apesar de ter premiações voltadas para os esportes no meio. Mas não abordarei aqui hoje, quem sabe em um próximo vídeo. Mas antes de começarmos, já deixa aquele seu like para dar uma força aqui no canal da Nil. Se inscreva também caso você esteja gostando do tipo de conteúdo. Já liguem o sininho para não perder os próximos vídeos, inclusive vejam as playlists que eu tenho certeza que vai ter alguma coisa que te agrada. E também tem que falar da nossa plataforma, o newage.gg. O nosso site é um lugar perfeito para você encontrar um novo parceiro, encontrar um novo duo, para juntar aquela sua equipe e competir nos seus esportes favoritos. Nós organizamos campeonatos premiados, inclusive em dinheiro, de maneira totalmente gratuita nos seus esportes favoritos. Além de, claro, ser um espaço para você encontrar novos jogadores, fazer mais amizades, encontrar seu time perfeito e muito mais. Sem falar que também tem a nossa parte de notícias diárias, o Newsage, onde você poderá conferir tudo que está saindo do mercado de games, cultura pop, mundo geek, tecnologia, enfim, é um site bem completo e eu tenho certeza que você vai gostar. Vai lá conferir e o link tá aqui embaixo. Bem, vamos começar com o jogo do ano, que é a maior categoria. Eu pensei em deixar pro final, mas bora deixar aqui logo, porque é o que mais tenho pra falar. E é que eu tenho certeza que vocês também estão mais curiosos de saber qual que é o favorito do ano. Então nesse especificamente eu vou dividir mais com calma 6 candidatos e nos outros eu vou passar um pouco mais rápido. Bow before the absolute. Bow! Baldur's Gate 3. Tá, vamos começar pelo que eu acho e torço pra ser o game do ano e que eu mais joguei até agora. Baldur's Gate 3 é uma adaptação perfeita de um RPG de mesa pros games. A Larian, o estúdio do game, pegou uma franquia que há 20 anos atrás era da BioWare e adaptou perfeitamente as regras do D&D quinta edição no game e conseguiu criar um mundo gigante e complexo com combate focado em estratégia bem dinâmico, personagens incríveis e liberdade extrema. Tipo, suas escolhas realmente impactam no game e a todo momento o jogo não tem pena de punir suas ações ruins, assim como te premia por sua criatividade e audácia. É com certeza um jogão e é minha aposta do ano. Alan Wake 2. Jogo aí da Remedy que veio pra assustar os concorrentes nesse final de ano. Sinceramente, eu ainda não tive a oportunidade de jogar o Alan Wake 2, mas a crítica gostou muito do game que parece se inspirar em mecânicas e game design de Resident Evil e Silent Hill para construir algo totalmente original e autoral. Aparentemente a história e a atmosfera de investigação com psicodelia paranormal está encantando todos os jogadores e sem dúvidas ele vai dar trabalho e tem reais chances de vencer, por ser uma obra que realmente é bem fora da caixinha. Marvel Spider-Man 2. Desenvolvido pela Insomniac, é uma sequência perfeita do primeiro game, com uma história mais emocionante, dramática e até melhor dirigida. Essa continuação está longe de ser uma cópia e cola do primeiro game. Toda a enrolação do anterior foi retirada, a dinâmica de troca de personagens ficou muito fluida, as diferentes gameplays de combate, com o Peter sendo mais pesado e contundente, e o Miles mais ágil e com mais apetrechos, ficou realmente fantástico. Sem falar que quando eles lutam juntos, a coisa fica realmente de cinema. Mas não acho que tenha chance do GOT. Não esse ano, pelo menos. Resident Evil 4 Remake. Cara, como pode dizer, esse é o Resident Evil 4 que já conhecemos, um dos jogos mais clássicos do PS2, só que com mais.
A Re-Engine deixou o game lindo, algumas tosqueiras do jogo original foram retiradas e o combate ficou infinitamente mais fluido. Sem falar que, diferentemente do original, a pegada de terror é bem mais aparente aqui, sendo um ótimo exemplo de survival horror com ação e aventura. Mas por ser um remake, eu acho que também não tem chance. Super Mario Bros. Wonder. Esse eu realmente não entendi porque tá na lista. Não acho que eu sou hater da Nintendo, é que apesar do jogo ser lindo, voltar às origens do Mario, ser super divertido, reformular o que seriam os jogos de plataforma e todas essas coisas, em sua essência é apenas mais do mesmo, um jogo de plataforma do Mario. Talvez um dos melhores, mas continua limitado a isso e eu acho que também não vai ganhar o GOT. Zelda Tears of the Kingdom. Por fim, talvez um dos grandes favoritos, disputando com Baldur's Gate 3 e o Alan Wake, mais uma sequência digna do seu antecessor, mas que realmente mostrou revoluções bem aparentes, com mecânicas envolvendo gravidade, mistura de itens e liberdade para resolver as quests do mapa como nunca antes tinha sido visto. Com certeza levou ao máximo a capacidade do Nintendo Switch, que vamos falar a verdade já tem que ser trocado, e é o queridinho dos críticos. Esse tem uma grande possibilidade de ganhar, tá? Melhor direção. Bem, nessa categoria basicamente permanecem os mesmos candidatos, menos o Resident Evil, que faz até sentido, até porque, por se tratar de um remake, as cenas já estão pré-montadas. Mas de qualquer maneira, apesar dos jogos serem os mesmos, eu acho que o BG3, no Baldur's Gate 3, não vai ganhar essa. A minha aposta seria mais no Alan Wake 2, já que tecnicamente o jogo é impecável, a direção parece realmente de cinema no quesito principalmente enquadramento, a troca de personagens, diferentes funções narrativas, escolhas de gameplay são muito bem escolhidas para favorecer a narrativa. Dá pra ver que é algo tecnicamente, falando em direção, bem superior. Categoria de melhor narrativa. Tá, e se eu achei que o Alan Wake ia ganhar a anterior, essa aqui é a categoria do game, já que suas mecânicas, game design, até trilha sonora estão voltados justamente para incorporar o enredo. É literalmente um game focado na narrativa, sendo todo o resto aparatos para que essa história consiga ser contada de maneira imersiva, tão quanto o diretor queria passar pra gente. Não que a história do Baldur's Gate 3 fique pra trás, eu estou amando pelo menos, mas consigo ver um foco maior do Alan Wake nesse quesito. Mas já vou logo avisando, essa é uma das categorias mais difíceis do ano. Tem uma galera elogiando muito a DLC do Cyberpunk, né, o Phantom Liberty, dizendo que a história é até melhor que a do jogo base. Eu ainda não joguei, quero muito porque eu gostei do jogo base, mas acredito plenamente, já que eu senti isso com as DLCs de The Witcher 3, por exemplo, que é da mesma empresa. Então faz sentido eles seguirem essa lógica de deixar a DLC realmente até superior que o jogo base de certa maneira. Só pegar o Blood and Wine, por exemplo. Mas é aquilo, né? Por se tratar de uma expansão de um jogo que já existe, pode ser que a crítica favoreça um título novo. O Marvel Spider-Man 2 também é um exemplo de história fenomenal, que diferentemente do seu antecessor é bem conciso, sem enrolação, e que consegue manter o jogador curioso e entretido 100% da jogatina. E o Final Fantasy, que era uma das promessas para concorrer a jogo do ano, acabou não concorrendo, mas ele foi até que bem aclamado por ter trago um enredo muito impactante que resgatou coisas antigas da franquia e agradou bastante os fãs. Melhor direção de arte. Cara, essa eu vou passar mais rápido porque sinceramente é bem subjetivo. Muitas pessoas podem até alegar que a direção de arte do Zelda é impecável e realmente ela valoriza muito um jogo que, temos que falar a verdade, é limitado graficamente pelo hardware de seu console. Mas nessas mesmas condições acredito que o Mario Wonder também na Nintendo é mais impressionante. Claro que ele não tem o mesmo escopo, que de certa forma facilita, então teria que ver se os críticos iriam considerar esse aspecto, mas se eles considerarem isso, eu acredito que o Mario Wonder vai ganhar. Claro, Lies of P é bem diferente também, reimaginando uma era vitoriana de maneira bem sombria, mas ao mesmo tempo, vamos falar a verdade, é bem influenciado pela atmosfera de outros jogos, como o próprio Bloodborne. E o Alan Wake, como eu já disse antes também, foca bastante nessa parte visual para construir sua atmosfera, e o Hi-Fi Rush tem uma arte estilizada mais cartunesca, bem autoral também, que fica bem legal. Mas eu ainda continuo com Mario Wonder nessa aqui. Melhor trilha sonora.
Nessa categoria eu vou ficar entre Final Fantasy, que é uma franquia que tem uma tradição em se destacar nessa parte, até nas premiações inclusive, e em Baldur's Gate 3, puramente por gosto pessoal, mas a trilha sonora realmente entrou na minha cabeça, até me arrepiando quando eu entro lá no menu do game, é realmente diferenciado. Inclusive, eu acho que essa categoria faltou o Starfield, que também tem uma trilha sonora muito marcante e presente no game, que consegue combinar com o épico da aventura e ao mesmo tempo com o vazio do espaço de maneira brilhante. Eu joguei muito o jogo também e eu gostaria que ele tivesse nessa categoria. Audio Design. Tá, essa é uma categoria também muito difícil, acho que o Homem-Aranha é o que menos se destaca nessa aqui, porque esses concorrentes são 3 survival horrors que precisam ter esses detalhes sonoros para construir um clima de tensão e, consequentemente, serem bons jogos dentro do seu gênero. E já vou logo adiantando que eles são, então esses aspectos também são bem trabalhados. E do outro lado tem um jogo rítmico, onde batidas são parte fundamental da gameplay. Claro, dá pra zerar o Hi-Fi Rush realmente sem acertar os combos relacionados à música, mas se você o fizer, sua gameplay vai evoluir muito, sendo esse o destaque do game, inclusive. Temos que entender que o audio design é diferente de trilha sonora. O audio design são detalhes sonoros do ambiente, a respiração do personagem, os passos, o barulho de certas interações, os sons do cenário, seja um metal rangendo ou um barulho de vento batendo nas árvores. E eu acredito que o Dead Space Remake se sobressai nesse aspecto. Mas como o Hi-Fi Rush é focado exatamente nisso, talvez ele tenha chance. Melhor performance. Essa categoria é referente à melhor atuação dos atores que interpretam os personagens dos jogos que nós temos aqui esse ano. Muitos estão falando até que o ator que fez o Alan Wake 2, não sei falar o nome dele, foi mal, Icaville, sei lá, o Icaville, sei lá, Icaville, poderia ganhar, mas infelizmente ele não está na lista, que vem revoltando bastante os fãs. Tá, mas agora bora falar da lista mesmo. Os que mais me chamaram a atenção em si foram o Neil Newbon, que faz o Asterion, né, no BG3, conseguindo fazer um personagem completamente caótico, lunático, de maneira tão serena e controlada, mas sem tirar aquele ar de loucura. What in the sweet hells were you thinking? Activating that lot? I was right there! Gods! E o outro é o Idris Elba, que é a grande aposta da categoria por, claro, já ser um ator hollywoodiano famoso e até por contracenar tão bem com o carismático Keanu Reeves, outro grande ator hollywoodiano, sendo que ele até parece mais marcante que o próprio Keanu Reeves nessa DLC. Então, ainda coloco ele como um grande favorito. Peace comes at a price. Someone's always gotta pay. Eu também gosto bastante do Cameron Monaghan. Eu gosto muito também do Cameron Monaghan, que faz o Cal Kestis, né, no Jedi Survival. Inclusive, os fãs até especulam que ele vai aparecer em alguma série live action de Star Wars, mas eu acho que ele tem menos chance que os outros dois citados. Inovação e acessibilidade. Tá, apesar dessa não ser uma grande popular, eu acho que é importante falar, até porque não é popular porque não é gente que sofre com isso, a grande maioria que sofre com isso, então eu acho interessante falar um pouco sobre ela. Mas de qualquer maneira não tem competição nessa, geralmente os jogos da Microsoft realmente têm uma preocupação maior e acho que o Forza vai ganhar mais uma vez, então fica aí o meu voto. Jogo independente. Então vamos pular algumas categorias aí pro melhor jogo indie, mas aqui eu só joguei o Sea of Stars e o Dave the Diver, então vamos deixar isso bem claro. E eu pessoalmente gostei mais do Sea of Stars, mas é por causa da minha afinidade com esse modelo, esse gênero, né, mais de RPG, muito inspirado, Chrono Trigger, de RPG por turno, enfim, eu gosto bastante, então claro, vou ser tendencioso, não tem jeito. Mas de qualquer maneira, meu palpite ainda vai pro Dave the Diver, pelo impacto que ele teve na comunidade em si, e realmente é um dos grandes jogos do ano. Claro,
se os críticos desconsiderarem a polêmica discussão que tá tendo na internet do Dave the Diver não ser efetivamente um jogo indie, porque ele tem um aporte muito grande, uma empresa muito grande por trás, que eu não vou entrar nesse mérito agora, porque eu acredito que essa discussão é boa, claro, mas vai demandar um vídeo inteiro só pra isso, e eu tenho uma opinião bem específica sobre isso, eu gostaria de explorar ela com mais calma. Melhor jogo de ação. Essa categoria tem um grande favorito também, que é o Rayman 2, que é um Souls-like com elementos luta and shooter, ou ao contrário, não sei, que eu realmente não joguei, mas ouvi falando muito bem, principalmente da gameplay de combate dele, que é o principal dessa categoria. Então, se a galera tá falando aí, eu acho que eu vou na galera. O Ghost Runner, pra quem não conhece, ele tem uma gameplay totalmente frenética e que aqui o foco com certeza é 100% ação, que encaixa bastante no gênero. Inclusive, a todo momento ele necessita que o jogador utilize seus reflexos pra não perder facilmente, que o jogo acaba sendo bem difícil pra quem é distraído. Mas acredito que ele é mais limitado tanto em escopo quanto em mecânicas, então não acredito que ele vai ganhar. O Hi-Fi Rush, por sua vez, também é bom, como eu já falei antes, mas não acho que ele tenha uma ação em si que seja realmente o foco do game. O Armored Core é um game com escopo maior, claro, desenvolvido pela From Software, a mesma empresa de Dark Souls e Elden Ring, e que também é queridinha dos críticos, vamos falar a verdade. Além de ter combates com chefes imensos, tornando a ação bem épica. E o Dead Island é super divertido, matar zumbis é aquilo, né? Sempre bom, mas não tem tanto conteúdo, acaba sendo meio repetitivo, então eu vou no Rayman 2. Melhor ação e aventura. Nessa categoria, acho que os melhores representantes são o Zeldinha, né, o Spider-Man e o Jedi Survival. Inclusive, essa categoria se encaixa muito bem no Jedi. A essência de Star Wars em si é pura aventura, e o Jedi está mais preocupado no jogador curtir a jornada do que necessariamente em chefes muito desafiadores, porradaria a todo instante com combos infinitos ou quebra-cabeças super difíceis e complexos. Apesar de ter tudo isso, mas claro, em doses que são perfeitas para esse gênero. Mas infelizmente, ele veio tecnicamente muito quebrado, cheio de problemas de performance, e eu acredito que ele vai ser penalizado por isso. Até deveria, na verdade. Apesar de eu ter gostado bastante do jogo, infelizmente. Então acho que a disputa vai ficar entre o Spider-Man mesmo e o Zelda. Melhor RPG. Queria eu dizer que era Starfield, porque eu gostei muito do game, tenho muitas horas, e a Bethesda é conhecida por popularizar esses RPGs de ação que conhecemos hoje em dia, mas não tem como. Baldur's Gate 3 é literalmente a tradução da essência de um RPG, e eu ainda acho ele até um melhor jogo, uma vitória completa. Ah, e o Final Fantasy XVI, pra quem tá pensando aí, bem, ele é mais hack and slash do que RPG, então bem ao contrário dos outros games da franquia, não tem chance nenhuma. Melhor jogo de luta. Cara, tem 2 jogos de estúdios brasileiros nessa lista, o que me deixa muito orgulhoso, mas não tem jeito. É muito raro lançar um Mortal Kombat e um Street Fighter no mesmo ano. Eu acho que nunca tinha acontecido antes, inclusive. Pisada. E justamente por isso, eles são os 2 gigantes do gênero. Aí vai da preferência dos jogadores mesmo. Você é mais hardcore, competitivo e gosta de treinar combo, então Street Fighter é superior. Você gosta de mecânicas mais simples, mas um combate mais fluido e um background de história mais interessante, então o Mortal Kombat é melhor. As inovações que os dois trouxeram esse ano, ou tentaram trazer, foram bem ridículas, né? O modo invasão do MK já era bem chatinho e acabou sendo esquecido, assim como o mundinho aberto lá, que eu nem lembro o nome do Street Fighter, também é bem bizarro. Claro, o modo história do Mortal Kombat dessa vez, pelo menos, não foi tão bem recepcionado, mas mesmo assim continua infinitamente melhor dirigido, melhor tudo, né? Mais interessante do que os PowerPoints do Street Fighter, que eles continuam botando sempre e não tentam inovar nesse aspecto. Mas também porque eles se garantem bastante no competitivo. Por isso, em quesito de permanência no game, um competitivo mais ativo, acho que o Street Fighter leva uma vantagem. E por fim, melhor adaptação. Tá, essa aqui é muito difícil. Tecnicamente, acho que The Last of Us leva, até com tranquilidade, não sei. Tem controvérsias. Uma galera não gostou do enredo, mudou algumas coisas, adaptou a adaptação, né? Inclusive, teve mais controvérsia que o filme do Mario, por exemplo. Mas em questão de direção, produção e até mesmo emoção que a série passa, eu chorei. Realmente dá pra ver que a qualidade técnica é muito alta. Mas não podemos esquecer da surpresa que foi o filme do Mario, que antes do filme da Barbie estava levando como filme com maior bilheteria do ano.
Então foi uma ótima surpresa. Mas mesmo assim, eu acho que os críticos vão mais pro The Last of Us. Inclusive, o filme do Mario, se eu não me engano, foi até melhor recepcionado pelas pessoas do que necessariamente pelos críticos. Se bem que aí seriam os críticos de cinema e aqui estamos pegando os críticos de games. Complicado, mas eu acho The Last of Us. Só que eu tenho uma recomendação dentro desse aqui, tá? Apesar de eu achar que não tem a menor chance, eu indico pra você ver o Castlevania Nocturne lá na Netflix, que é uma continuação muito boa da série passada, também animada pela Netflix, e eu maratonei legal, tá? É muito bom mesmo, ações muito dinâmicas, brutalidade, aquela atmosfera Castlevania, acontece na Revolução Francesa, é bem da hora, então não descarte. Tá aí, não vai ganhar, mas é bom. Bem, galera, essas foram as categorias que eu acho que são mais interessantes, mais importantes no The Game Awards. Essa foi a minha opinião. Tentei pegar um lado mais técnico, apesar de eu também falar os meus gostos pessoais. Caso você também goste do que eu gosto, escreva aqui no campo dos comentários o que você achou da minha análise. Se você indicaria pra ganhar certa categoria, se eu deixei passar uma categoria que você acha muito importante e que eu não abordei aí, enfim, coloque aqui a sua lista de ganhadores do The Game Awards. Bora fazer essa aposta, o hype tá alto pra esse ano e eu espero que Baldur's Gate ganhe mesmo, é isso. Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje e até logo!